Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live curtinha, dentro de um projeto que se chama Meu Filho, Minha Filha Perguntou. E agora? Como será? E o tema de hoje é gravidez na adolescência. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Sejam todos e todas bem-vindos. Essa é uma live curtinha, como eu acabei de falar, uma live de 20 minutos, e o tema de hoje é gravidez na adolescência. A convidada é Gabriela de Carvalho, doutora em educação, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, pesquisadora do Laboratório de Educação Sexual, assim como eu, e estaremos aqui dialogando. Todas as semanas a gente tem feito lives, trabalhamos a infância e agora nós estamos trabalhando com a adolescência. Vamos esperar a Gabriela entrar. Ela já deve estar entrando. Nossa convidada já chegou. Olá, tudo Oi, bem, Graziela? Gabriela, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez aqui, estava fazendo as apresentações, falando do nosso projeto. Meu filho, minha filha perguntou. E agora? E a temática de hoje é gravidez na adolescência. Já fiz uma breve apresentação tua. Para quem não me conhece, sou Graziela Halpe e trabalho há mais de 20 anos na área da sexualidade e da educação sexual. Quando a gente fala em adolescência, né, Gabriela? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define a adolescência dos 10 aos 19 anos. A taxa de gravidez na adolescência no Brasil, ela está acima da média, né, mundial, e é a taxa mais alta da América Latina. E aí a gente pergunta, por que educação sexual nas instituições de ensino, não é mesmo? Com certeza, não é, Graziela? Como você mesma pontuou, o Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idades entre 12 a 17 anos, que 300 mil crianças nascem das mães nessa faixa etária. O índice é assim, alarmante da gravidez na adolescência. Então, você faz essa pergunta, trabalho de educação sexual. As pesquisas da ONU dizem que o Brasil, 68,4% dos bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Olha que percentual alto, não é? Então, Uhum. como? Como reverter esse quadro? Aí você vem com esse questionamento, o trabalho de educação sexual. Não é? Mas antes da gente falar no trabalho, nós temos que fazer um levantamento. Quais seriam as causas, né, dessa gravidez na adolescência? A gravidez que nós chamamos precoce, não vamos denominar que indesejada, porque muitas vezes é desejada, tá? Até as pessoas que às vezes engravidam no início não estão muito satisfeitas e depois acabam curtindo a gravidez. Então, a expressão indesejada está fora do contexto, não é? Então, o que leva uma adolescente a engravidar numa faixa tão nova de idade, menina ainda, não é? É a falta de conhecimento adequado dos métodos contraceptivos, primeiro, e como usá-los. Aí vem tudo vai fazer uma ponte, um link para o trabalho de educação sexual. Você veja as causas. Depois, a dificuldade que ela tem e vergonha das meninas em solicitar ao parceiro o uso do preservativo. Aí vamos tudo pensar no link que a gente vai fazer para a educação sexual. E muita ingenuidade, achando que não vai engravidar na primeira. A questão da violência Aí, sexual, nós sabemos que é muito comum. aí eu já acho.
Gabriela, eu acho que aí já entra também a questão dos mitos. A gente já fez uma live sobre os mitos e os tabus da sexualidade humana, e tem muito mito que da primeira vez não se engravida. Então, esse é um mito, né? Engravida, É um sim. mito, é assim. É a falta de conhecimento dos métodos, é a vergonha, não é? De buscar esses Sim. métodos, uma vez que a família acolhe esse adolescente, né? Essa adolescente para explicar, para orientar que existem vários métodos contraceptivos. Lembrando aqui que somente o preservativo feminino ou masculino é que vai prevenir, né, de um HIV, por exemplo. Então, tem que se procurar o médico, tem que se buscar as orientações para qual será o melhor método para a sua filha, né? E para os rapazes aí, estou vendo aqui pessoal de Portugal, para os rapazes e as raparigas, mas para os jovens, né, para os homens, é o preservativo masculino. Então, assim, quanto que a gente precisa trabalhar com esses jovens, e aí vem uma faixa etária muito pequena, né? Porque, assim, trabalhar com crianças adolescentes 10 anos de idade, conforme a OMS coloca, né, adolescente dos 10 aos 19 anos, gente, é preciso. Quando eu digo que no ano passado eu fui dar uma palestra e uma das meninas que estavam lá era uma adolescente de 10 anos de idade, grávida, e mais 4, eram 5 na mesma escola, eu achei esse fato chocante. Então, assim, ó, tem a falta de conhecimento, né, Gabriela? Tem a questão dos mitos, tem a vergonha de se pedir para um pai, para uma família. Não é a vergonha, é o medo. É o medo, né, de se dizer na família, né? Olha, eu estou com vontade de ter uma relação sexual. Raríssimas as adolescentes que farão isso, né? E os meninos também aí junto. Então, assim, até quanto que nós continuaremos pagando, né, por essa taxa tão alta de gravidez na adolescência, enquanto a gente não se descobrir, né, não se perceber que é preciso falar. E aí vem a educação sexual com o diálogo que é necessário. Dentre essas causas, Graziela, nós ainda temos de destacar uma causa muito importante, que é a questão da violência sexual, né? Que nós, no trabalho de educação sexual, nós estamos trabalhando a prevenção da violência, não é? No diálogo, através do diálogo. E também tem, principalmente as classes menos favorecidas, há em algumas adolescentes um forte desejo de ser mãe, sabia? Com a expectativa de mudança social e obtenção de uma autonomia, sabe? Isso tudo, no diálogo, nós conseguimos mostrar que as coisas não são bem assim, né? Quais são as consequências que podem ter. Além, não é, né, de problemas de saúde, de parto prematuro, problema de eclâmpsia, problema de anemia, porque elas não vão procurar fazer o pré-natal, o abandono da escola e provavelmente a cessão de um progresso numa carreira profissional, não é? Então, como que essas adolescentes, e esses adolescentes, porque quando nós falamos em gravidez, os dois engravidam, vão tomar consciência de que não é o ideal você ter filho dos 13, 14, 15 anos, tá? Então, é através da educação sexual. Aí você diz, a família vai. A família, muitas vezes, Graziela, você sabe, nas nossas conversas, ela não está preparada para esse diálogo de como orientar o seu filho para uma iniciação sexual, tanto para os rapazes como para as moças, entendeu? Então, a escola complementa esse trabalho, tá? E tu, Gabriela, sabe? Ai, desculpa. Pode falar. Posso falar? Pode, 75% claro. Das adolescentes abandonam a escola. Então, aí a gente também tem um caso de evasão, né? Tem aquelas adolescentes e adolescentes que vão receber um apoio, porém tem toda, né, uma gama, porque são 930 adolescentes por ano que dão à luz. É um número muito alto. Né? O Brasil está acima da média, né? É o país que tem uma taxa mais alta da América Latina e no mundo também está 50% acima da média mundial. É uma taxa alarmante. Então, assim, ó, ou a gente fecha os olhos ou a gente começa a dialogar sobre esse assunto. E aí não tem jeito. Né?
E as E até adolescentes, os adolescentes, eles precisam saber que há métodos contraceptivos, que nos postos de saúde eles recebem essa orientação, há métodos é, gratuitos, né, que são disponibilizados pelo governo. Então, há pessoas capacitadas para estar dando essa orientação. Agora, é óbvio, né, que nós gostaríamos o quê? Que a família e as escolas trabalhassem essa temática, porque são, né, a raiz de, como é que eu posso dizer, são um centro credível, né, de informação, digamos assim, de acolhimento, é onde os adolescentes passam a maior parte do tempo com as suas famílias, nas escolas, então não tem como não se discutir uma questão que está aí nos nossos olhos sempre. não podemos nos omitir. Nós, como os educadores, somos negligentes se nós nos omitirmos, se nós silenciarmos diante desse índice tão grande. Inclusive, para evitar, sabe, a morte de muitos adolescentes, não só por obstetrícia, mas também a morte pelo aborto ilegal. Né? Quantas jovens ficam fora de si, entram em depressão durante e depois. Então, isso tudo tem que mostrar esses dados para esses jovens, para eles terem consciência da gravidade, que é uma gravidez muito cedo, não é? Muito jovem. Então, sabe que a morte de mães adolescentes é muito maior com jovens com menos de 15 anos. Os dados mostram que jovem com menos de 15 anos, o índice de mortalidade durante a gravidez, ou por problema de aborto, ou por problema de obstetrícia, por eclâmpsia, problema de pressão, tudo isso circunda a gravidez na adolescência. Então, aí eu te pergunto, é só a família que é responsável com as dificuldades que elas têm, e até por algumas famílias pensarem, não, isso não vai acontecer com a minha filha, isso não vai acontecer com o meu filho, porque eu sei que ele tem os valores religiosos, ele é uma pessoa que respeita, mas a gente sabe, né, no mundo que a gente vive, com a informação a mil, qual é adolescente que não vai começar a curtir seu corpo e curtir o corpo do outro? É muito real que os jovens E é natural, né? muito cedo. A adolescência é uma fase de mudança, é uma fase de descoberta, é uma fase muito linda e que precisa ser acolhida, ser compreendida. Então, quando os pais, as escolas trabalham, né, essa questão de forma responsável, colocando a responsabilidade, todas as informações, trazendo conhecimento, conversando, dialogando com os adolescentes, as adolescentes, o retorno é muito melhor, é muito mais positivo. Quer dizer, não vai se evitar uma relação sexual na adolescência, ou vai se proporcionar uma relação sexual na adolescência, falando ou não falando. Simplesmente vai acontecer. Agora, pode acontecer, o que deveríamos, né, que nós gostaríamos que fosse uma relação sexual responsável, né, tanto do lado do adolescente como da adolescente. Então, esses dados são fundamentais. Se tocasse na questão da violência sexual, no Brasil, 4 meninas são estupradas por hora até 13 anos de idade. Então, sabe, crianças, adolescentes ali, por hora. Então, assim, nós temos esses dados, para além, né, da gravidez na adolescência, nós temos também a violência sexual. A média de estupro no Brasil é de 180 por dia. Então, assim, nós temos taxas muito altas. E essas taxas muito altas deveriam servir para dizer assim, puxa vida, o que tem sido feito? Né? Com certeza. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar essa realidade e as adolescentes, os adolescentes, eles devem saber que há vários métodos contraceptivos, né, que é importante uma orientação médica, mas que o uso do preservativo é fundamental, seja ele masculino ou feminino, associado à pílula, e que também tem a pílula do dia seguinte, né? A pílula do dia seguinte é uma pílula de emergência que pode ser tomada até 72 horas após a relação, ou seja, após até 3 dias. Quanto mais rápido ela for tomada,
mais sucesso, mais, né, mais... Tá me faltando as palavras hoje, é o cansaço no final do ano, gente. Mais, como é que se diz? Mais Mas, eficaz vai ser o resultado, entende? Então, assim, é preciso saber, estourou um preservativo, não coloquei certo, caiu, enfim, não usei, me arrependi, acho que eu posso estar grávida. Então, a pílula do dia seguinte. O que não pode acontecer é utilizar a pílula do dia seguinte, que é uma pílula emergencial, como um método contraceptivo mensal, né? sim. Ou diário. Isso é que não pode, porque daí vai acarretar outros problemas. Então, nada melhor de que a gente colocasse os professores, né, as professoras compreendessem, né, que muitas famílias ainda têm muitos mitos, tabus, preconceitos, tem muita resistência com a abordagem do tema, então vai sobrar para a escola mesmo, né? Sobrar no sentido, puxa vida, e aí vamos dizer, mas a escola já trabalha tantos conteúdos, né, Gabriela? Eu já escutei muito, poxa, tudo está sobrando para a escola, tudo está sobrando para a escola, mas a gente tem que entender que a sexualidade é tudo que envolve o ser humano. A gente já falou isso também numa outra live. O sexo é só uma parte da sexualidade. Então, como não abordar um tema como os nossos próprios documentos nos trazem, né? Os PCNs, que vai dizer para trabalhar de forma transversal em todas as disciplinas, e todos os outros, né, que vão dizer que nós precisamos, é direito do adolescente, né? Que eles sejam salvaguardados de qualquer gente. O que é isso hoje? Estou faltando as palavras, parece assim que está me cortando, sabe? Assim, uma coisa de qualquer violência, então tem que salvaguardar mesmo, e assim, e aí vai vir, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa lei maior, a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação, que vai dar, a gente já falou, né, a Lei de Diretrizes e Bases, a BNCC, e assim vai. Então, nós precisamos realmente abordar isso. Deixar de falar não vai diminuir a curiosidade, tá? Não, Ainda vai. mais hoje em dia que informações desqualificadas e qualificadas pipocam por aí. E esse trabalho de educação sexual começa, até de prevenção da gravidez, começa de trabalhar nos afetos. O que é uma vivência afetiva, um relacionamento amoroso, coisas de namoro, aproximação entre os pares, o despertar dos afetos nas relações de um com o outro, essas tramas da interação entre eles, entender as emoções dos nossos jovens, os seus sentimentos, as suas experiências pelas quais eles estão passando. Eu já falei aqui no Beijo na Boca. Discutir o beijo na boca é educação sexual, mas não numa perspectiva moralista. Aí você está beijando, você vai ter sapinho e vai pegar uma doença, tá? Mas explorar com eles qual a importância daquilo, qual a valorização disso. O nosso trabalho é de extremamente importância na prevenção. E como você disse, a sexualidade transversa tudo, é um tema transversal. E nós estamos apoiadas e apoiados pelas leis, pela lei maior da Constituição, entrando pela lei de diretriz e base, depois entramos na BNCC, nas bases curriculares de Santa Catarina. Nós estamos respaldados, temos que ter segurança. Essa falácia da ideologia de gênero, muitas vezes, é um obstáculo para que nós possamos fazer um trabalho bonito de prevenção, com amorosidade, com afeto, sabe? Estava comentando contigo que houve um estudo feito por uma pesquisadora norte-americana de jovens adolescentes dos Estados Unidos e da Holanda, para desconstruir o mito de que quem inicia muito cedo a relação sexual engravida muito logo. Isso não é uma verdade, porque nos Estados Unidos, sim, países de mesmo nível socioeconômico, mesmo do primeiro mundo, a orientação dos Estados Unidos ela é uma educação mais moralista. Em contraposição, a educação sexual na Holanda ela exige desde que a criança entra na escola, e o índice é relativamente muito mais baixo de gravidez na adolescência. E aqui no Brasil a gente sabe,
estudos mostram que o trabalho de educação sexual ele minimiza o índice de gravidez na adolescência, não é, Graziela? Isso aí Como eu... Pode falar. Pode terminar, Gabi, pode terminar. Não, pode falar, já acabei. Eu queria era que essas pesquisas caíssem assim por todos os lados, que as pessoas pudessem realmente, sabe, entender o papel da educação sexual como algo muito bom. E vou voltar a falar, acho que em todas as lives, as famílias deveriam exigir das escolas a abordagem. Que famílias são essas? Eu digo as famílias mais esclarecidas, obviamente, que têm conhecimento, né, que dá importância da educação sexual, porque a gente sabe que essa é uma luta de muito tempo, mas nós já temos aí uma parcela significativa de pessoas bem informadas. Oi. Ai, Volta. ai, eu tô vendo a tua, assim, engraçado. Ah, que pena, então. Mas só finalizando, então... Ela congela e volta, congela e volta. A minha também? Para mim aqui tá parecendo que tu tá congelando, então a gente já não sabe. Tá calor, né? Vamos congelar. Não sei o que Gabi, tá então assim, ó, essas famílias, então, deveriam exigir para os seus filhos e filhas escolas que trabalhem a educação sexual. Tá? Hoje, com todo o meu conhecimento, diante, né, de todos os fatos que eu já vivenciei, jamais colocaria, os meus filhos já são grandes, 30 e 32 anos, mas assim, eu jamais colocaria numa escola que se nega a abordar um tema que é importante. Porque se nós queremos hoje adolescentes responsáveis, não é? Que não sejam violentos, que não abusem de ninguém, que não pegue, né, não se infeccione com uma infecção sexualmente transmissível, que não tenha uma gravidez não planejada, e por aí, né, que não cometa, enfim, homofobia, transfobia, e por aí vai, todos esses fatos, se a gente não quer que os nossos adolescentes façam isso, nós precisamos orientá-los, não é? Sim. Quer dizer, quer exigir uma responsabilidade deles lá na frente, porém não se aborda no decorrer da vida, então fica difícil. Em 2019, tá? 3 de janeiro tem uma lei de 2019 que foi criada a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Mas isso não é um tema para uma semana. Isso é um tema para a vida inteira. E a escola é o lugar onde mais a gente pode trabalhar a prevenção. Pode ter certeza, mais do que a família é a escola. A escola, mas os professores têm que estar preparados para isso e buscar apoio na gente, por exemplo. Né? Para dar um curso, uma formação continuada de como lidar com isso. E, na medida em que você abre espaço para o diálogo, você consegue ter um trabalho efetivo de educação sexual numa perspectiva emancipadora. Muito obrigada, Gabi. Nós ficamos por aqui. A nossa live é curtinha, né, no dia de hoje. Quero te agradecer imensamente mais uma vez. Quero me desculpar aqui pela falta de palavras no decorrer da live. O pensamento assim, sabe quando tá cansado? Não, final de ano nós estamos todos muito cansados, né? Estamos muito cansados. Exatamente. Graziela, essas lives é uma parceria nossa do Laboratório de Educação e Sexualidade da UDESC, tá? Ela está incluída numa ação de extensão minha. Então, eu vou botar todas as lives no relatório e ano que vem eu vou procurar fazer uma seleção para trabalhar na perspectiva transversal, nem é na disciplina de educação sexual, em leitura e produção textual. Eu vou ter um espaço para a hora da sexualidade. Obrigada, hein? Nessa parceria. Nada, imagina, eu que me sinto lisonjeada. É sempre um prazer estar contigo, Gabriela. Um abraço a todos e todas e todes. Foi um prazer estar com vocês, gente. Semana que vem tem mais. Um beijo grande. Obrigada. Obrigada.